Você já teve a sensação de estar vivendo a mesma vida, só que em loop? Acorda com esperança, dorme com frustração, começa projetos com fogo nos olhos, termina esgotado, sem saber por quê. Promete a si mesmo, dessa vez vai ser diferente, mas no fundo, já sabe que não vai. É como se você estivesse preso numa sala sem janelas. Você anda, tenta, corre, mas sempre termina no mesmo lugar. E o pior de tudo, você começa a acreditar que o problema é você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, olhando nos seus olhos, o problema não é você, é o ciclo. Um ciclo silencioso, invisível, programado nas suas emoções, instalado na sua infância, alimentado toda vez que você se sabota, se abandona, se cala. E sabe por que dói tanto? Porque lá dentro, você sabe que nasceu para algo maior. Você sente isso quando está sozinho, quando todo mundo dorme e você ainda está acordado pensando: por que eu me sinto preso, mesmo tendo liberdade? A resposta é simples, mas brutal. Você não está vivendo a sua vida, está vivendo o reflexo de suas feridas. Mas isso pode mudar, hoje, aqui, e não com frases prontas, mas com a verdade nua e crua, dita na sua cara. Ou você rompe o ciclo, ou o ciclo rompe você. A maioria das pessoas vive como se estivesse anestesiada. Elas não percebem os padrões, só sentem o peso de sempre atrair o mesmo tipo de relacionamento, o peso de sempre parar no mesmo ponto quando começam algo novo, o peso de sempre ter que recomeçar, como se a vida estivesse presa no modo repetição. Mas tudo isso tem um nome: autossabotagem emocional. E a sabotagem não é consciente, ela é uma defesa, uma forma que a mente encontrou de proteger você das mesmas dores que você sentiu no passado. O problema é que, para te proteger, ela te prende no mesmo tipo de pessoa, no mesmo ciclo de escassez, na mesma sensação de abandono, no mesmo vazio que vem disfarçado de rotina. É como se você estivesse programado para repetir o que te destrói, só porque um dia isso foi o que te manteve seguro. Mas agora, você não precisa mais disso. A segurança que um dia te protegeu, hoje está te matando aos poucos. E você sente isso. Não dá mais para ignorar. Não dá mais para fingir que está tudo bem. Porque quando a alma começa a gritar, ou você escuta, ou ela silencia você, existe um momento na vida em que você percebe que já não consegue mais se enganar. Sabe aquele instante em que você olha no espelho e não reconhece mais quem está ali? A máscara caiu, a rotina perdeu o sentido e o vazio ficou alto demais para ignorar. Esse momento é o início da sua liberdade, porque a dor só te destrói, enquanto você tenta escondê-la. Mas quando você encara de frente, ela deixa de te controlar e você começa a entender que tudo o que te prenderam só continua aí porque você ainda não se permitiu romper. A infância deixou marcas, as perdas deixaram buracos, os fracassos construíram paredes, mas nada disso precisa te definir, porque existe uma força dentro de você que está dormindo, uma força que não grita, ela espera o momento certo de ser despertada. E esse momento é agora. Você não precisa mais repetir. Você não precisa mais sangrar em silêncio. Você não precisa mais aceitar uma vida que não te representa. O ciclo só continua, porque você continua alimentando ele. Mas a boa notícia é que da mesma forma que ele foi criado, ele pode ser quebrado. E o primeiro passo não é mudar tudo de uma vez, é mudar a si mesmo, por dentro, onde o ciclo começou. A chave nunca esteve fora, sempre esteve em você. Quebrar um ciclo não começa com grandes mudanças externas, começa com um novo olhar sobre si mesmo. É quando você para de se perguntar por que tudo dá errado e começa a se perguntar: o que dentro de mim ainda aceita esse padrão? Porque ciclos não se alimentam sozinhos,
Eles se alimentam da sua permissão silenciosa, dos acordos invisíveis que você fez com a dor, com o medo, com o passado. E sabe o que mais? A maioria desses acordos, você nem lembra que fez. Foram decisões sutis, coisas pequenas lá atrás, como quando você acreditou que precisava se calar para ser amado, ou que precisava aceitar migalhas para não ficar sozinho, ou que não podia confiar em ninguém, nem em si mesmo. Foram ideias que você não escolheu conscientemente, mas que passou a viver como se fossem a verdade. E o primeiro passo para quebrar qualquer ciclo é identificar essa mentira que você ainda está carregando como se fosse sua. Porque enquanto você não enxergar a raiz, vai continuar aparando galhos e achando que está mudando de vida. Não está. Mudar de cidade, de emprego, de parceiro, de estilo, não significa mudar de ciclo. O ciclo só quebra quando você rompe com a ideia que te fez aceitar ele. E isso só acontece quando você começa a se observar com coragem, com presença, sem filtros. Quando você entende o ciclo, você começa a enxergar onde ele se repete, nas suas reações, nos seus pensamentos automáticos, nos silêncios que você aceita só para manter a paz, nas escolhas que você faz, mesmo sabendo que vai se machucar. E é nesse ponto que você precisa fazer algo que ninguém pode fazer por você. Assumir a responsabilidade, não pela dor que te causaram, mas por continuar se tratando como se merecesse aquilo. Porque tem uma hora em que o trauma vira hábito, e o hábito vira identidade. E se você não interromper essa cadeia, você passa a acreditar que ser assim é o normal, que viver com medo é viver, que se anular é amar, que suportar tudo é ser forte. Mas isso é mentira. Ser forte é parar de repetir, é parar de engolir calado, é olhar no espelho e dizer: eu não vou mais me abandonar. Esse é o ponto de virada. Quando você começa a sair do ciclo, mesmo que nada ao redor tenha mudado, você muda por dentro. E quando isso acontece, o mundo ao seu redor começa a responder diferente. Porque a vida não te dá o que você deseja, ela te dá o que você permite. Romper o ciclo não significa mudar tudo ao seu redor. Significa mudar como você responde ao que te cerca. É quando você começa a perceber que o gatilho vem, mas não te controla mais. A dor bate, mas não te domina. A dúvida aparece, mas você não foge de si. Porque agora você está acordado, consciente, presente. E com isso, algo sutil começa a acontecer. Você para de se colocar onde não é respeitado. Para de insistir onde já foi rejeitado. Para de tentar provar o seu valor, porque agora você sabe qual é. E o mundo começa a reagir diferente. As mesmas pessoas passam a te enxergar com outros olhos. As mesmas situações não te afetam mais da mesma forma. As mesmas rotinas agora têm sentido, porque você está inteiro nelas. Isso é quebrar um ciclo, é deixar de viver por reação e começar a viver por decisão. Quando você faz isso, a vida deixa de ser uma repetição de feridas e passa a ser uma construção de presença. Não é sobre perfeição, é sobre consciência, é sobre voltar a ser quem você era antes de se adaptar à dor. Porque no final, a única coisa que realmente pode te libertar é lembrar quem você sempre foi. Agora que você viu o ciclo, você não pode mais fingir que não enxerga. A consciência que você alcançou é uma porta que não se fecha. E mesmo que o medo ainda esteja aí, mesmo que você ainda escute aquela voz dentro dizendo: não vai dar, você já mudou. E o que mudou em você vai começar a mudar tudo ao redor. Talvez ninguém perceba no início. Talvez as pessoas que te cercam ainda queiram que você volte a ser quem era. Mas você não é mais. Porque agora você entendeu uma coisa: não é o mundo que precisa mudar. É você que precisa parar de se abandonar dentro dele. Cada vez que você diz sim para o que te destrói, você diz não
para quem você veio para ser. E esse ciclo só termina quando você escolhe não continuar alimentando ele. Isso exige força? Exige. Isso vai doer? Vai. Mas vai doer 1000 vezes menos do que viver preso num roteiro que nunca foi escrito por você. Porque agora é você quem escreve. Com consciência, com verdade, com coragem. O ciclo termina aqui. Não porque tudo se resolveu, mas porque você decidiu não se perder mais dentro dele. Você não precisa de permissão, nem de aprovação, nem de um sinal do universo. A sua decisão já é o sinal. A sua dor foi a escola. O seu silêncio foi o treinamento. Agora você está pronto. Pronto para ser quem você sempre foi. Antes do medo, antes do abandono, antes da culpa. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre mudar o suficiente hoje para não voltar a ser quem você era ontem. E amanhã, você repete esse compromisso, não com o mundo, mas com você, com a sua presença, com a sua essência, com a sua verdade. Porque quando você lembra quem é, ninguém mais consegue te convencer a viver como se fosse menos do que isso. Então, respira fundo, fica em silêncio por dentro e apenas sente. Essa versão sua já está nascendo e você vai se tornar